Esse vídeo ele tem como por objetivo compartilhar com quem quiser ouvir como que eu consegui acordar, olhar para a realidade de uma forma mais clara do que eu conseguia enxergar. Isso é bem interessante, tá? Porque eu percebo que a maior parte das pessoas, elas vivem a vida de maneira aleatória, de maneira automática. E muitas vezes isso pressupõe que você apenas esteja ali no processo de reação, né? Você vive reagindo à vida, aos estímulos, às coisas que vão acontecendo na sua vida. Não necessariamente você tem uma ideia mais plena ou profunda do que de fato a sua vida representa ou quem de fato você é. Eu passei a minha vida inteira, né, vamos dizer assim, porque eu tenho 35 anos e tem mais ou menos um ano que eu entendi o que é estar desperto, né? Eu fui criado como testemunho de Jeová, a maioria das pessoas conhecem essa religião. Eu não quero falar em específico da religião, mas eu quero falar de religião um pouco. Por quê? Porque como eu basicamente fui nascido e criado dentro de um contexto religioso, a minha percepção da realidade era totalmente baseada no que aquela religião dizia para mim o que era real ou não, o que era verdade ou não. E aí tem uma questão interessante porque como eles usam a Bíblia como base da fé, e a Bíblia ela não é um livro comum, tá? Assim como existem outros livros que contêm histórias e princípios universais que, se você colocar em prática, eles vão te trazer benefícios, porque são livros de sabedoria antiga, a Bíblia ela tem esse mesmo contexto, ela tem essa mesma proposta, né? A Bíblia tem vários princípios ali que, se você coloca em prática, a sua vida, você se torna uma pessoa melhor. E aí líderes religiosos ao longo do tempo usaram a Bíblia para isso, né? E não é diferente com a religião a qual eu fazia parte. Eu passei minha vida inteira acreditando que eu fazia parte da religião verdadeira, que existia uma religião verdadeira, que Deus tem um povo verdadeiro aqui na Terra, que Ele escolheu, que nós usávamos o verdadeiro nome de Deus, coisas assim. Não, eu não podia, por exemplo, ter acesso a informações de fora, ou seja, não era incentivado você buscar informações em religiões externas. Eu lembro que usava-se uma ilustração muito comum e que isso me fez criar uma crença inconsciente e que eu levei por muitos anos na minha vida, que era o quê? Você buscar informação dentro de uma religião de fora é como se você estivesse buscando uma nota falsa, uma nota de dinheiro falsa. Quando você, por exemplo, conhece a nota verdadeira, você não precisa ver uma falsa para saber qual é a diferença, porque a verdadeira tem características que a identificam como verdadeira. Esse não é o problema, sabe? Eu acho que você acreditar que a religião a qual você faz parte é verdadeira é um problema seu. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que o problema é você não permitir ou desincentivar pessoas a buscar informações em outras religiões. E isso é contraditório, né? Porque a partir do momento que você acredita que a religião a qual você faz parte é real, é verdadeira, vem de Deus, logo você não teria problema em buscar informações de fora, já que essas informações são falsas, logo você perceberia, né? Não, aquilo ali tá errado, aquilo ali é falso, assim como uma nota, né? Você percebe que a nota é falsa. E a forma como eles faziam isso, que na minha opinião se torna o pior, né? É que quando você, por exemplo, começava a acessar informações de outras religiões,
ou até mesmo informações de pessoas que, assim como eu, saíram dessa religião, desse contexto religioso, e essas pessoas falavam coisas negativas sobre a religião. E entendam, essas pessoas muitas vezes falam mal da Bíblia, falam mal do cristianismo em geral, mas muitas pessoas falam mal apenas da religião em si. Muitas pessoas que se afastaram da organização das Testemunhas de Jeová, eu acabei dizendo que não ia falar da religião, acabei que eu estou falando, né? Mas, enfim, muitas pessoas que se afastam da organização das Testemunhas de Jeová, elas não falam mal da Bíblia, ou de Deus, ou do cristianismo. Elas falam mal da religião, das práticas religiosas. É engraçado isso porque, vou te dar um exemplo. Dentro do contexto religioso, durante muito tempo, nós não podíamos usar barba, né? O homem não podia usar barba, assim como a mulher não podia usar calça. E se você, por exemplo, contestasse isso, ou usasse barba, ou a mulher usasse calça, essa pessoa era vista como um mau exemplo, a tal ponto que ela não podia participar de práticas dentro do contexto, dentro da congregação ali, né? Práticas mecânicas, como, por exemplo, discursos públicos, ou fazer partes especiais em eventos maiores, como assembleias e congressos, que eram chamados de privilégios, né? Que são práticas ali especiais dentro da congregação, até mesmo ter privilégios especiais, como ser pioneiro regular, que é um privilégio que você dedica algumas horas a mais ao serviço de pregação, de evangelização, né? Então, assim, isso, me corrijam se eu estiver errado, né? Me parece um mecanismo de controle claro, assim, porque você não deveria se meter na vida de ninguém. Se a pessoa, ela, por exemplo, quer usar barba e aquilo não é um pecado, já que a Bíblia não condena usar barba e a base da sua crença religiosa, da sua fé é a Bíblia, aquilo não deveria ser problema meu. E aí, por algum tempo, logo agora, depois que eu saí, e olha que eu não conseguia entender, eu não conseguia ver dessa forma durante 35 anos, tá? Eu escutei coisas as pessoas me diziam o seguinte, cara, essa é uma prática da religião, você tem que respeitar a prática da religião. E assim, hoje eu paro pra pensar e falo, cara, mas como assim, cara? Como é que eu tenho que respeitar a prática da religião? Se a religião, ela cria uma prática que está fora do contexto bíblico e eu, como indivíduo, sou obrigado a seguir essa prática. E se eu não seguir essa prática, mesmo não sendo um pecado, eu sou visto como um mau exemplo e eu tenho que respeitar isso. Você entende como é contraditório? Não faz sentido? Só que como eu nasci dentro do contexto das Testemunhas de Jeová, eu fui criado ali dentro, eu não conseguia nem perceber isso. Na minha cabeça, eu aceitava com muita facilidade essa orientação. Tipo, não, isso aí é normal. A Bíblia não fala, mas a gente precisa seguir a orientação do escravo fiel e prudente porque eles são escolhidos de Deus. Então, assim, eu passei muitos anos sem enxergar uma realidade básica. Se Deus existe, ele está conectado com todas as pessoas. Para você se conectar com Deus, eu acho que ele não precisa de intermediários. Hoje eu acredito que Deus não escolhe uma religião, ele escolhe pessoas com base, talvez, isso é tudo suposição, tá? Ele escolhe as pessoas com base, talvez, no que ele consiga enxergar em termos de potencial nessa pessoa, ou quem ela é, né, dentro do íntimo dela, quais são as suas motivações, e ele permite que as religiões existam, né? E permitindo que as religiões existam, ele permite que essas religiões tragam coisas boas também para essas pessoas, porque eu não aprendi só coisa ruim e eu não fui apenas manipulado dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Eu aprendi muita coisa boa, aprendi qualidades que eu trago comigo até hoje e eu admiro muito o contexto religioso por isso.
Isso não significa que uma pessoa que não tenha religião também não possa ter as mesmas qualidades. Não significa que uma pessoa que não tenha religião não possa ser humilde, não possa ser bondoso, não possa ser longânime, não possa ser generoso, não possa ser amoroso. Isso é uma falácia, é uma mentira. Isso é uma forma de construir uma percepção da realidade manipulada. E é essa a minha crítica, porque eu não consigo aceitar que essa religião que eu fiz parte a vida inteira tenha me dito toda semana, durante 35 anos, que eles são a religião verdadeira porque eles possuem a verdade. E que a diferença entre eles e as pessoas do mundo está na prática, no comportamento. Que essas pessoas do mundo não têm a verdade. Quando ao mesmo tempo eu via práticas dentro dessa religião que não expressavam amor, que não expressavam. E assim, antes que alguém pense que eu estou falando de pessoas, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de doutrinas. Vou te dar um exemplo. Se eu, por exemplo, cometesse algum tipo de erro, algum pecado biblicamente errado, como, por exemplo, ter relação sexual antes do casamento, e aqui eu não vou entrar no contexto moral, se é certo ou errado, eu acho que cada um faz o que quiser, é problema da pessoa. Mas se eu fizesse isso e eu não me arrependesse, e um sinal identificador de que eu não me arrependia disso era que eu fizesse isso algumas vezes, eu sofria algumas penalidades. Se eu fizesse uma vez só, eu já sofria uma penalidade. Eu passava por uma reunião chamada comissão judicativa. Dentro dessa reunião, eu provavelmente passaria por uma disciplina. Uma disciplina leve era eu não poder fazer parte das atividades congregacionais. Uma disciplina média era eu receber uma repreensão pública. Essa repreensão ela era anunciada na tribuna para a congregação inteira. Então, era basicamente assim: Jonas Tovar foi repreendido publicamente. Jonas Tovar foi repreendido. E a disciplina mais pesada era uma desassociação, né? Que é quando você é expulso da organização, né? E aí essa expulsão é que ela é o problema, né? A grande questão, a grande sacada da organização, porque essa expulsão, ela não é uma expulsão da religião. Como assim? Você não deixa de ir às reuniões. Você simplesmente não pode mais ter contato social com as pessoas. E isso era aplicado até a sua família imediata. A sua família, caso você morasse com eles, eram orientados a ter contato necessário com você. Porque, assim, a congregação inteira não falava com você, nem te cumprimentava. Assim. A ideia era realmente fazer uma prática de isolamento social para que você, de alguma forma, conseguisse compreender ali a gravidade do seu erro, percebesse que com essa prática você perde pessoas importantes, porque você não está seguindo os princípios de Deus, e ao mesmo tempo perde a sua relação com Deus, com Jeová, né? Isso é muito triste, né? Porque você imagina você passar a vida inteira tendo as suas amizades, o seu círculo social, e de uma hora para outra o seu círculo social acaba. É uma forma de controle, né? Porque a partir do momento que você entende que se você fizer alguma coisa grave, você vai perder o seu círculo de amizades, para pensar, você não vai querer fazer nada de errado, irmão. Você não vai querer fazer nada de errado, você vai querer andar na linha. E caso você faça algo de errado e seja desassociado, você vai querer passar a fazer o que é certo para poder ter novamente a oportunidade de voltar a ter convívio com essas pessoas. Cara, isso não faz sentido. Isso é de uma crueldade absurda. E eu passei por isso 3 vezes, tá? Passei por isso 3 vezes. Porque eu transava uma vez e eu não conseguia transar uma vez só, né, gente? Vocês aí que estão assistindo o vídeo sabem o que é você ser jovem e você. Cara, isso é normal, é natural, isso faz parte da vida. Eu não vou entrar aqui no mérito se a Bíblia fala que é errado ou não fazer isso antes do casamento, porque eu acho que é um outro contexto.
Mas o que eu quero dizer com isso tudo? A espiritualidade é algo individual. E eu acredito que em algum momento os homens eles começaram a criar interpretações da percepção do que era espiritualidade. E aí eles formaram religiões. E com base nisso, eles perceberam que, criando religiões organizadas, eles poderiam criar regras e organizar essas religiões para que as pessoas se mantivessem unidas. Talvez a motivação disso inicialmente fosse ok, positiva. Mas depois a gente começa a perceber que existe um exagero naquilo, né? E aí isso tem evoluções, como por exemplo, pessoas que ou estruturas religiosas que ganham dinheiro com isso, né? Bem, eu acho que esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu gostaria. Mas a ideia é que em algum momento eu percebi que aquilo não fazia sentido e que eu poderia me conectar com Deus, independente de fazer parte de uma religião ou não, porque Deus ele existe e ele não tem limites. O meu comportamento, as coisas que eu faço de certo e errado, são problemas meus com Deus. E só Ele sabe exatamente se a minha conduta ela é certa ou errada. Se as minhas motivações elas são corretas ou não. E assim, isso precisa ser questionado. Você que faz parte de uma religião, seja ela qual for, questione a sua religião. Qual é o mal nisso? Por que você tem medo de questionar a sua religião? Qual é o problema disso? Se você não tem coragem de questionar a sua religião, tem problema, tem coisa aí. Enfim, esse é um vídeo que eu fiz aleatório. Espero que alguém tire algum proveito com esse vídeo. Até mais.